Boa tarde. Maior chuva, uma tempestade lá fora. Então eu escolhi o texto do livro da Elizabeth Jorge, né? Charada Beth, né? O nome do texto é Fiel, né? Vamos ao texto. Sempre admirei as mulheres que seguiram Jesus na sua última jornada da Galileia para Jerusalém. Estudei suas histórias, ficando maravilhada com a proximidade e a familiaridade que tinham com o meu Salvador, a quem anseio ver. Esse grupo leal de senhoras viajou com Jesus em muitas ocasiões e o sustentou de várias formas. Elas estavam presentes com Jesus até o dia de sua crucificação e morte. Você consegue ao menos imaginar como foi aquele último dia da vida de Jesus? Foi o dia mais horrível que já existiu na terra. Ainda assim, essas mulheres queridas foram vistas ao pé da cruz. Elas experimentaram a escuridão fora do comum que ocorreu. Lucas 23:44. E testemunharam a agonia do sofrimento de Jesus, junto com a zombaria, o escárnio e a selvageria dos soldados, todos dirigidos ao amável e inocente Filho de Deus. Parece que todo o tratamento horrível, brutal e desumano era mais que uma pessoa poderia suportar. Bem, temos por certo que os discípulos não conseguiram lidar com isso. Todos fugiram, exceto João. Mas essas mulheres não se moveram. Na verdade, depois da morte de Jesus, foram até a tumba dele para assegurar-se que ele receberia um sepultamento apropriado, somente para encontrar a tumba vazia. Nada, repito, nada, impediu que essas senhoras cumprissem o que consideravam ser o seu dever fiel para um amigo, para Jesus. Então o nome é Fiel. Fiel. Ao iniciarmos outro dia de pesquisa sobre a vida e o coração de Jesus e as qualidades que ele exibia de forma consistente, chegamos à fidelidade, a virtude da lealdade, de ser leal e confiável. E que exemplo poderoso de fidelidade vemos exposto no pequeno grupo de mulheres que conhecia e servia ao Filho de Deus. Onde essas senhoras encontravam força e coragem para serem tão leais e fiéis, especialmente sob circunstâncias tão adversas? Elas seguiam Jesus há algum tempo, observando a sua vida íntima e pessoal, inclusive essa qualidade de fidelidade vivenciada nele. Elas o seguiram de forma física e seguiram o seu exemplo de fidelidade a ponto de também se tornarem fiéis em seu serviço e sustento ao seu ministério até o fim, em qualquer situação. Lucas 8:3. Em última instância, sua fidelidade as capacitou a acompanharem-no até a cruz e muito mais. Com a lembrança dessas mulheres notáveis fresca na sua mente, considere a fidelidade, entre aspas, e como ela se desenvolve. Antes de olharmos para como Jesus nos mostra o caminho, considere a fidelidade do Pai. Você não pode deixar de perceber já nas primeiras páginas de sua Bíblia. Ele foi fiel ao providenciar roupas para Adão e Eva depois da desobediência deles. Gênesis 3:21. Ele foi fiel ao prometer um Salvador. Gênesis 3:15. Ele foi fiel a expandir a sua promessa inicial de enviar um Salvador. Isaías 9:6. Ele foi fiel ao cumprir a sua promessa quando Jesus, o Deus homem, o único Filho de Deus, nasceu como Salvador. Lucas 2:11. Ele foi fiel fornecendo o modelo divino da sua própria natureza por meio da vida e do ministério de Jesus ao caminhar entre nós como Deus em carne humana. João 1:14. Jesus nos mostra o caminho. Seguindo os santos passos do Pai, a vida de Jesus na terra nos dá um exemplo de fidelidade em primeira mão. Eu completei a obra. Jesus foi fiel ao propósito de Deus. Ele veio à terra como um propósito, declarando: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a completar a sua obra. João 4:34. A obra de Jesus era viver e morrer como sacrifício perfeito pelo pecado do homem. Mas conforme Jesus saía por toda parte fazendo o bem e alimentando as multidões que o seguiam de lugar em lugar, uma onda se formou. O povo tinha em mente um propósito diferente para Jesus, especialmente depois de testemunhar quando ele alimentou mais de 5.000 homens e possivelmente suas famílias. Eles queriam que ele fosse o líder e ele lhes providenciasse comida regularmente. João 6:26. Eles não queriam trabalhar não, né?
Mas, a despeito das distrações e dos apelos do povo, Jesus permaneceu fiel ao plano de Deus e o definiu ao povo, dizendo: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade ou a propósito, a vontade do povo, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Que eu o ressuscite no último dia. João 6, 38 e 39. Até o fim, dia após dia, Jesus seguiu fielmente em direção ao objetivo que havia sido estabelecido diante dele pelo Pai. Ele declarou ao Pai a sua avaliação final de sua missão numa oração feita na véspera de sua morte. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. João 17, 4. Eu não sei você, mas é extremamente fácil me distrair do chamado de Deus para a minha vida. Essa pessoa quer que eu faça isso, outra quer que eu faça aquilo. Eu sou puxada para todos os lados de uma vez. E ainda há aqueles dias em que eu não estou certa se eu quero mesmo fazer alguma coisa. Você já se sentiu assim? Bem, talvez a razão para essas distrações e a falta de orientação seja que não sabemos qual o nosso verdadeiro propósito na vida, ou já faz algum tempo que não o revisamos. Portanto, nos surpreendemos tentando abraçar o mundo inteiro de uma vez, ou não fazendo nada. O que Deus quer que você e eu façamos com a nossa vida? Se você não tem uma boa compreensão a esse respeito ou nem a menor ideia, leia Tito 2, 3, 5. Para obter algumas dicas, como esse versículo sugere, é útil procurar uma mulher mais velha para lhe dar algum conselho de direção e assisti-la em clarear e polir o propósito de Deus para você. Refletindo em seu coração, você já pode estar prosseguindo no propósito de Deus, mas como sequência, talvez também devesse se perguntar: eu estou servindo fielmente as pessoas no meu caminho que fazem parte do meu propósito? A minha família, a minha igreja, meus colegas de trabalho e conhecidos? Eu estou disposta a seguir nas pegadas fiéis de Jesus e fazer o sacrifício que a fidelidade requer? O crescimento na semelhança com Cristo a aguarda no outro lado dessas perguntas e ações. Orar sempre e nunca desanimar. Jesus também foi fiel na oração. Um dos aspectos mais incríveis da encarnação de Jesus, a sua vinda como homem, é o fato de que ele se submeteu de forma voluntária ao controle do Espírito Santo. A oração foi um agente-chave pelo qual ele se comunicava com o Pai e recebia direção. Jesus vivia em espírito de oração. Ele conseguiu estar a sós com o Pai em meio à opressora multidão ou sem nenhuma pessoa sequer num lugar afastado. A oração era sua vida, o seu hábito. Ele orava em cada situação, cada emergência, em cada oportunidade, por todas as questões. Por exemplo, ele orou em meio a uma vida ocupada. A maioria das pessoas fica estressada sob pressão de uma vida ocupada, mas não o nosso Senhor. Ele tinha outra forma de lidar com a pressão de um dia agitado após outro. Qual era seu segredo? Depois de um dia de ministério enormemente bem-sucedido e sobrecarregado, vemos que na manhã seguinte, em vez de comemorar o seu sucesso, Jesus se levantou de madrugada, ainda bem escuro, saiu e foi a um lugar deserto e ele começou a orar. Marcos 1:35. Ele orou antes e durante de eventos importantes, particularmente sua morte iminente na cruz. Mateus 26, 39, 42. Ele orou pelos outros. A intercessão pelos outros era uma característica dominante em suas orações. Para obter um exemplo divino, leia a oração intercessória de Jesus em João 17. Ele orou em favor dos seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Você não conseguirá ler muito dos evangelhos sem sentir a importância da oração na vida de Jesus. Ele ensinava fielmente a todos que ouviam sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18:1. O seu comprometimento com a fidelidade na oração nos chama a nutrir o hábito da oração de forma diligente e intencional. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei. Jesus era fiel aos seus discípulos também. A lealdade é uma qualidade rara, tanto hoje como nos dias de Jesus. Os discípulos de Jesus eram homens simples, pescadores em sua maioria. Eles eram modestos, ingênuos, inconscientes das intenções dos líderes religiosos. Enquanto estavam fisicamente com Jesus, ele constantemente os protegia e mantinha-os seguros do mundo. Como Jesus atestou para o Pai, em oração na véspera da sua morte: enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. João 17:12. Essa promessa continua válida para você e todos que depositam sua fé e confiança em Jesus. João 10, 28, 29. Jesus novamente exemplificou a qualidade da fidelidade quando admitiu que o Pai lhe tinha dado a responsabilidade sobre os discípulos como sua mordomia.
Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste a mim. João 17,6. Refletindo em seu coração, você percebe que Deus também lhe deu uma responsabilidade sobre a vida de todos os membros da sua família e o uso dos seus dons espirituais? Deus pede sua fidelidade com essas vidas e os dons preciosos. É como em 1 Coríntios 4,2 diz: o que se requer de pessoas assim carregadas é que sejam encontradas fiéis. Honra teu pai e tua mãe. Falando de família, Jesus era fiel à sua família. O Evangelho de Lucas declara que Jesus não iniciou seu ministério até que tivesse cerca de 30 anos de idade. Lucas 3,23. Você consegue imaginar quanto o Deus encarnado teve que ser paciente, outra qualidade que consideraremos, para esperar até que fizesse 30 anos? O menino judeu era considerado homem em cerca de 12 anos. Então o que Jesus fez durante todos esses anos de espera, a Bíblia não diz, mas como filho mais velho, seria a responsabilidade de Jesus cuidar da sua família ou até quando José morresse. É provável que Jesus tenha cuidado fielmente da sua mãe, meus irmãos e irmãs, até que alguns dos meninos tivessem idade suficiente para ajudar no sustento da família. Sabe-se que ele trabalhava numa cidade vizinha, em Sephora, junto com José. Ele ganhava bem. E dava para sustentar a família dele. Até o fim, Jesus não abandonou Maria, sua mãe, olhando da cruz para sua mãe João, o discípulo a quem Jesus amava. Proferiu: mulher, aí está seu filho. Então disse ao discípulo: aí está tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob seus cuidados. Como nós sabemos, Jesus trabalhava como carpinteiro, né? Ele aprendeu com José, então ele trabalhava fora. Até 30 anos. Depois de 30 anos ele foi fazer o ministério dele, foi pregar o evangelho. Então ele trabalhava e ele ganhava bem. Jesus se vestia bem, Jesus cuidava da barba. Jesus não é esse tipo, já assistiu os filmes? Todo maltrapilham, Jesus maltrapilham, Jesus sujo. Jesus não era este homem, Jesus era um homem limpo, Jesus era um homem que gostava de perfume, que cuidava da barba, que se cuidava, que ele trabalhava, ele recebia um dinheiro bom quando ele trabalhava. E depois que ele foi fazer o ministério dele, tinha as viúvas lá, tinha as mulheres, que nós acabamos de ler, que mantinham o ministério, né? As mulheres até ricas. A Salomé lá, a tia dele, tem outras mulheres que acompanhavam com ele que era rica. A Maria Madalena parece também era uma mulher rica. E tinha umas mulheres ricas, a Salomé. Então Jesus disse: honra teu pai e tua mãe. Até o fim, Jesus não abandonou Maria, sua mãe, olhando da cruz para sua mãe e João, o discípulo a quem Jesus amava. Proferiu: mulher, aí está teu filho. Então disse ao discípulo: aí está tua mãe. E a partir daquele momento o discípulo manteve-a sob seus cuidados. João 19, 26, 27. Foram morar em Éfeso. Jesus disse: honra teu pai e tua mãe. Mateus 15, 4. Ele foi modelo de como ilustrar a honra. Jesus nos mostrou em suas últimas horas de vida quanto a nossa família é importante. Ele mostrou amor e respeito por sua mãe, confiando-a fielmente aos cuidados de João. Nós devemos mostrar o mesmo tipo de cuidado. Devemos ver a nossa família como algo importante, não somente nosso marido e filhos, mas nossos pais e sim até os nossos parentes. Refletindo o coração de Jesus, é vital que a fidelidade seja uma qualidade que brilhe forte na sua vida como mulher cristã. Por quê? Porque essa qualidade reflete Jesus para os outros. Quando você é fiel, mostra que é nascida de Deus e pertence a Ele por meio do seu Filho. Jesus tinha amor pelo Pai por fazer a sua vontade. Ele tinha amor pelos outros e por orar por eles. Ele tinha amor pela família e cuidar dela. Conforme caminha em fidelidade, você espelha o amor do seu inabalável Salvador. Você também frutifica na vida das pessoas com quem entra em contato. Sua família é abençoada por causa do seu cuidado constante. Sua igreja se beneficia com o uso responsável dos seus dons espirituais. Se você tem um emprego, ou seu chefe, seus colegas de trabalho ganham com a sua fidelidade. Até a sociedade ganha com um crente fiel. Porque Deus abençoa, porque Deus cura, porque Deus sustenta, porque Deus é pai dos necessitados, é Deus dos órfãos, cuida das viúvas. Então é tudo a obra de quem é fiel, que faz a obra lá na sociedade. Então você abençoa a sociedade. Seus vizinhos são abençoados quando você é crente, né? Porque a tua vida ela está na presença de Deus. Então conforme a caminhada e fidelidade, você espelha o amor, seu inabalável Salvador. Ficamos maravilhados com muitos exemplos da fidelidade de Jesus. E a boa notícia é que você pode nutrir e desenvolver a mesma qualidade distinta. Você pode crescer na fidelidade que prossegue e cumpre suas obrigações. Por causa disso também se abençoa a sociedade. Você cumpre o seu papel.
Comparece, mantém a sua palavra em compromissos e é dedicada à obra. Se isso parece impossível ou um caminho muito árduo, tome coragem. O primeiro passo, clame a Deus em oração, comece aos poucos. Coisas pequenas, conte também com a força de Jesus. Nele você pode fazer todas as coisas, inclusive ser fiel. Filipenses 4:13. Peça a Deus que lhe dê sua graça, que capacita a trabalhar para eliminar a preguiça e realizar um dos propósitos dele para você. Que você seja fiel em tudo. 1 Timóteo 3:11. Nosso Deus grande e fiel já deixou disponível para você tudo o que se requer para ser fiel. E outra mais, Deus prospera a obra de Deus, né? Ele multiplica. A igreja, ela faz as obras, né, sociais. E Deus abençoa e multiplica. Onde a igreja está, é maravilhoso, porque ali há a obra de Deus, né, sendo feita. Distribuições de cesta, auxílio aos pobres, a visita aos mendigos, né, nas noites, né, dando cobertores, sopão lá no meio da cidade. Quantos crentes vão, né, cuidar dos pobres, dos abrigos, dos asilos. Eu já fui algumas vezes aos asilos, né, para dar uma palavra de fé, ganhar as almas dentro do asilo. Glória a Deus, ganhamos até um senhor no asilo da última vez que nós fomos, né, o menino ficou de enviar uma Bíblia para ele. Espero que tenha enviado. Glória a Deus. Nosso Deus grande é fiel, já deixou disponível para você tudo o que se requer para ser fiel. Ele lhe deu o Consolador, o Espírito Santo. Ele lhe deu sua palavra, a Bíblia, para servir como guia. E louvado acima de tudo, ele lhe deu Jesus como modelo vivo de fidelidade. Jesus a vivenciou dia a dia, minuto a minuto, circunstância a circunstância, e você também pode, nas palavras do nosso Salvador. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E também a igreja presta serviço voluntário, né? Corta os cabelos, faz a barba das pessoas, até os indigentes de rua, os mendigos, corta o cabelo, faz a barba, né? Deixa eles bem bonitos, dá roupa coberta. Isso é o papel da igreja lá. Mas ainda é pouco para Deus. Aleluia. Deus requer muito mais de nós, porque Deus faz infinitamente mais do que nós imaginamos e pensamos. Isso é pouco. E convém que você seja obediente à palavra também. Não é só fazer a obra e não ler a Bíblia, para poder obedecer. Arrisca os que está escrito. Então quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16:10. Mais uma vez, comece pelo pequeno, pois a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. E outra mais, ser fiel no bolso também, porque tem pessoa que trabalha, mas ele é pobre em dar oferta. O dízimo é uma vez só, mas e oferta? Que ele tem condições e não leva para a igreja, sabendo da obra, né? Então faça isso. Se você trabalha, você pode muito bem dar uma boa oferta para a igreja. Não estou falando para você dar, mas dá algumas vezes, porque tem momentos que é necessário que você dê uma boa oferta na igreja. Não deixe seu pastor ficar, né, até esgotado tanto pedir, não. Você mesmo pode abrir seu bolso e dar oferta. E vê, o pastor fica esgotado de tanto pedir oferta lá e você não abre o bolso, né? Não é só orando, não. Você tem que abrir o bolso também. Você trabalha, quem trabalha pode dar oferta na obra. Não é dízimo, é oferta. Dízimo é uma vez só, 10% só do mês. Então, se você só dá uma vez por mês o dízimo, você pode dar muito bem a oferta, né? Você ganha bem para isso. Aí, então, uma oração. Senhor Jesus, que eu caminhe dia a dia pelo Teu Espírito, para que a fidelidade seja refletida na minha vida. Que o meu amor e serviço sejam constantes. Que eu esteja diante de Ti quando os meus dias na terra terminarem e Te ouça dizer: muito bem, serva boa e fiel. Este querido Jesus é o desejo do meu coração. Amém. Porque não é só ser fiel como amiga, ser fiel na obra, mas é ser fiel também nos dízimos e nas ofertas, porque a obra vai depender de quem? Do ímpio? Deus não quer depender do ímpio e ficar escarnecendo de Jesus, blasfemando de Jesus. Ele vai depender de você, que é os crentes. Então, se você não pôr a mão no bolso, como que a obra vai sobreviver? Então, põe a mão no bolso, querido irmão. A dar a oferta. Então, tá bom? Ser fiel também nessas coisas. Isso só pense em dinheiro, mas pense também em ajudar a obra. Em nome de Jesus Cristo, espero que você tenha sido edificado por essa palavra maravilhosa. Amém? Amém.